Brava investe no setor, gerando eletricidade e o combustível etanol, que tem grande impacto no dia a dia das pessoas. Infraestrutura automatizada, geração de empregos e compromisso socioambiental. Nova Canabrava Bioenergia. Energia para crescer. Bom, são 7h44, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Bom dia aqui para o Ícaro, que chegou aqui no estúdio, acompanhando conosco e já preparando suas matérias, não é isso, Ícaro? E também o nosso fotógrafo, que eu infelizmente não sei teu nome, Isaías. É isso mesmo, Isaías? Isaías Fernandes, campeão de audiência, Isaías, que derrubou a maçaneta porta outro dia aqui, sem querer, mas derrubou. Vamos lá. Vamos continuar e Arnaldo e Rodrigo Apostos, vamos em frente. Resumindo a pergunta anterior, né, estava falando sobre o apoio de dois candidatos, de dois ex-vereadores condenados na Chequinho, né? Como que você chegou a essa articulação para a eleição de 2018? Na verdade, Arnaldo, eu no ano final de 2015, fui procurado pelo ex-vereador Magal, já no estágio avançado que se encontrava o processo dele, né, da operação. No ano de 2017? 2016 foi eleição, não, 15, final de 15. Aqui a Chequinha estourou em 16. Não, então foi 16. Logo, enfim, eu estou aqui meio... Mas uns 4 meses após, né, o ápice ali da operação, o ex-vereador Magal me procurou para que eu pudesse assumir o processo dele, o caso dele. E, na verdade, o Chequinho era uma composição de 2 ações, uma eleitoral, uma que a gente pode dizer que era civil, e a outra que era a parte criminal da operação. E eu entrei para advogar para o Magal, fui constituído nessa parte da esfera criminal. Tive o privilégio de, até de uma forma muito rápida, conseguir a absolvição dele, aqui mesmo, né, no juízo de primeira instância. E a parte da eleitoral, infelizmente, já se encontrava muito avançada no TRE, e muito aqui, respeitosamente, mas Magal sofreu muito com a bancada que o defendia, não fazendo essa crítica aqui para me colocar melhor que ninguém, mas ele sabe disso. Deixaram de impetrar diversos recursos dele, prazos, dentre outras coisas mais. Por isso até eu posso afirmar aqui juridicamente que Magal foi o primeiro condenado, o processo voou, entendeu? Mas, enfim, essa parte não me cabe. E a partir dali, tendo em vista a absolvição que eu consegui dele na parte criminal do processo, a gente acaba selando uma amizade, e Magal, por gratidão, e é outra grande testemunha que eu tenho, porque eu nunca sequer falei que seria candidato para ele, mas ele, ouvindo o comentário da rua, vai com sua família à minha casa, é um momento que eu não posso deixar de enaltecer e aqui mencionar. E diz que por uma questão de gratidão, de fidelidade, me acompanharia no pleito que se aproximava, né, para deputado estadual. E dali a gente começa uma grande amizade. Quero aqui dizer que, independente a condenação ou não, que todos nós estamos sujeitos ao rigor da lei, dentre outras coisas mais, Magal foi incansável comigo. Quem andou na rua comigo durante toda a campanha, toda a pré-campanha, sabe do tamanho da importância de Magal na minha eleição. Caminhou comigo no sol, caminhou comigo na chuva, dia e noite. Posso dizer que, assim como meu pai, foi o grande alicerce da minha campanha. E tenha certeza, Arnaldo, eu não discrimino ninguém porque está respondendo isso ou aquilo. O Magal tem um potencial. Até porque Magal tem trabalho prestado, tem isso um é notório. Forte em Guarulhos, exatamente. Né? Você ia na rua, era engraçado, porque eu me sentia até seguro de sair perto dele, tamanho carinho que a população, principalmente de Guarulhos, tem por Magal, fruto de diversos mandatos. Eu creio que ninguém fica no Poder Legislativo como Magal ficou, 5, 6 mandatos, se não tiver serviço prestado, se não tiver um reconhecimento da população. E com relação ao Miguelito, como que foi? A Miguelito também te apoiou, também é outro condenado na eleitoral do Chequinho, tem condenações também na penal, mas que ainda cabem recurso. Ele também chegou para perto, faz parte do seu grupo? Perfeito. Miguelito chegou
já no estágio que a gente estava dentro, de fato, do processo eleitoral, como tantos outros chegam, é normal, né, no processo eleitoral. E óbvio que eu queria e não me fiz de rogado para poder aceitar o apoio de Miguelito, que também tem seu potencial. Miguelito é de uma família, é um cara sacrificado, um cara trabalhador, e que me ajudou e me ajudou muito também. Miguelito tem muito serviço prestado ali naquela região, principalmente ali do Parque Aurora. Então chegou para somar, eu também sou muito grato, agradeço. Tenho tentado mantê-lo por perto e, enfim, muito satisfeito também com o resultado que ele me deu. Todos somam. Deixa, só para não perder a linha, depois eu volto um pouquinho. No caso do Magal, que eu falei dessa nomeação do Magal, essa nomeação, ela vai ser retificada? É uma nomeação no seu gabinete? E por que ele entrou no lugar do filho dele na LERJ? Você tem um excelente relacionamento com o Siciliano, que a gente vai abordar um pouquinho disso depois. Já né? foi, Arnaldo. Na verdade, ontem eu assinei, enviei para o RH, comuniquei o erro que houve. Está havendo algumas mudanças estruturais na casa, como você mesmo falou, a casa vem de 20 anos de uma mesma gestão. Né? Paulo Melo, Pisciani e Cabral era de fato um mesmo grupo. Então, até que você consiga, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade hoje do presidente André. Até que você consiga implementar o seu ritmo como presidente, as coisas demoram um pouco, então é natural que aconteça alguns equívocos. Na verdade, foram alguns nomes dentre os outros que estão sendo substituídos na casa, e o RH acabou se equivocando. Colocou Magal como funcionário da casa e a outra menina que entraria lá no cargo que Magal entrou para o meu gabinete. Então, ontem eu já assinei, acredito, nem vi o Diário Oficial hoje ainda, porque cheguei cedo, que vocês acordam muito cedo, e eu cheguei cedo aqui para o programa, mas não sei se hoje já vou enviar, inclusive, um relatório para o Guinness, que de todos os convidados, até hoje você foi o que chegou mais cedo. Detalhe, até peço desculpas, porque eu cheguei 6h30. Só que eu tô achando que o estúdio era dentro do mesmo prédio da Folha. Ah, tá. Por sorte, nosso amigo Sorriso está aqui fora, passou com o jornalzinho e falou: maluco, é lá na outra rua. E eu vim andando, mas eu não tenho problema com hora, não. Mas, enfim, resumindo, é isso. Agora tem pré-candidato que parece que tem problema com hora, né? Ah, tem um monte. Tem um monte. Voltando agora um pouquinho só da Chequinho, a gente estava falando aqui sobre processos eleitorais e você advogou nesse processo. Você acompanhou a operação? Acho que foi uma operação midiaticamente muito, não diria bem explorada, né? Mas eu diria que foi uma cobertura muito intensa de todos os veículos de comunicação daqui de Campos, rádio, TV, nós no jornal. Como que você avalia esse processo? Alguns falam em excessos, outros falam em alguns equívocos, mas a maioria, pelo menos a percepção que a gente tem, diz que realmente aconteceu alguma coisa. Como que você, que já teve no processo, acompanha essa questão? Arnaldo, para ser muito franco, é natural que em qualquer processo vultuoso, como foi a Operação Chequinho, equívocos ocorram, inclusive por parte do judiciário. Isso é normal, né? Ninguém é perfeito, é um trabalho composto por diversos poderes, diversas pessoas, mas que houve a compra de votos, isso é indiscutível. Aqui também é uma crítica construtiva, mas verdadeira. Garotinho é o modus operandi dele. Garotinho, para mim, de todo o cenário que eu acompanho de política, é o maior comprador de voto que eu já conheci na minha vida. A gente sabe como o Garotinho faz eleição. Vocês viram aí a eleição que ele perde para o prefeito Rafael. Por exemplo, ele sai nos últimos 40 dias num desvaneio de asfaltar a cidade inteira, custo que está tudo quebrado. E está tudo quebrado. Tudo porque asfalto sem estrutura. Sem estrutura, sem preparação, não vai chegar em lugar nenhum. Mas é o famoso paliativo do desespero eleitoral, assim como ele fez, né, com o cheque cidadão, disparando ali de 12 mil para 30 mil. A gente sabe que teve excessos, sim. E acho e considero, por tudo que eu já analisei ali do processo na matéria, que infelizmente alguns acusados acabam pagando uma conta talvez até maior do que seria a proporcionalidade de suas penas ou de sua culpa, em função de estar ali representado pelo maior acusado, que é Garotinho. Porque além de ser culpado, parte para uma linha de agressão, né, para todo mundo sem freio, e isso acaba gerando, natural, uma confusão que todo mundo paga a conta junto.
Eu vou ter outras perguntas para a gente fazer no próximo bloco, Marcos, mas eu vou abrir espaço aqui para os ouvintes, recebendo bastante perguntas. Claro. Bastante perguntas. Antes, só fazer o registro aqui do Ricardo Avelino, sempre acompanha a gente, fazendo um comentário sobre a coerência no discurso do deputado, tal como o pai demonstra firmeza e coragem. Aí tem a pergunta aqui do Lauro Expedito Cardoso Neto, desejando bom dia a todos. Deputado, caso o bloco de terceira via não obtenha êxito para uma ida ao eventual segundo turno nas eleições do ano que vem, e o segundo turno fique entre o atual prefeito e o grupo dos garotinhos, ou o garotismo, o bloco de terceira via apoiaria o prefeito no eventual segundo turno, ficaria neutro ou caminharia com o garotinho? Lauro, né? Isso. Lauro, bom dia, muito obrigado aí pela participação, pela pergunta. É uma pergunta muito interessante, é algo a se pensar. Eu, quando falo neutralidade, é algo que me incomoda muito. Meu pai sempre foi muito firme com os filhos de nossa educação, de que em cima do muro é um lugar que a gente nunca deve ficar. Escolha um lado e assuma as responsabilidades da escolha. Então, eu vou ter que escolher, óbvio, mas eu acho que é um desenho que hoje eu ainda não consigo enxergar. Fico muito mal incomodado, Lauro, te confesso, se eu tiver de dar o apoio tanto para o prefeito atual da cidade de Campos e para o Grupo Garotinho, que é a minha hipótese, aqui eu já posso afirmar, é zero. Zero por tudo que a gente já passou na cidade de Campos, por tudo que minha família passou diante das perseguições do ex-governador Antônio Garotinho. Bom, eu tenho uma pergunta, posso fazer aqui, sim. Arnaldo, de um ouvinte, mas como ele mandou para minha rede social, eu tenho a impressão que você não leu, o César Ferreira. Eu vi aqui no meu WhatsApp. Você viu no seu WhatsApp também? É porque eu estou vendo pelo Facebook aqui, tem bastante pergunta de ouvinte. Deixa eu só seguir aqui com então segue. Que está dentro do período eleitoral. O César está mais por questão de governo, um possível governo. Aí depois a gente faz resume a pergunta. Leonardo Arueira perguntando como o deputado encara os ataques dos declarados prefeitáveis a você e como interpreta o comportamento dos demais, já que o nome do Rodrigo Bacelar não foi tecnicamente lançado da Prefeitura de Campos. Quero agradecer também ao Leonardo, dizer que ele é até suspeito, né? Porque é um amigo que me acompanhou, me ajudou muito, né, na eleição, mas é um menino brilhante, um menino que tem se esforçado aí, tem um bom programa de rádio, é um menino antenado nos movimentos políticos da cidade. Dizer que eu fico muito à vontade, é normal, é do jogo. A gente que vai para a vida pública, a gente está sujeito a críticas, as encaro sem o menor problema do mundo, e isso eu deixo bem claro, inclusive com a minha equipe, que não tenha vergonha de dizer quando achar que eu estiver cometendo algum erro, algum equívoco, algum exagero. Eu entendo que a gente cresce quando a gente cresce em conjunto, em equipe. Eu não sou melhor que ninguém porque sou parlamentar. Falo isso no meu gabinete, Arnaldo. Ontem, inclusive, à tarde, conversava isso com a minha equipe, que tem se destacado muito na Assembleia. Graças a Deus eu tenho feito parte, né, dentre tantas comissões, das duas principais da casa, que requer muito esforço. Eu já relatei, só nesses primeiros 3 meses, mais de 100 processos na CCJ, e minha equipe tem feito um trabalho fantástico. Tenho recebido elogios até, por exemplo, do deputado decano Luiz Paulo. Então, isso para mim é uma honra muito grande. Dizer que a crítica faz parte da vida, eu as encaro sem o menor problema, mas também não vou ficar nessa retaliação, salvo quando a crítica vem eivada de mentiras ou de calúnias. Aí você vai responder. Eu não levo desaforo para casa, todo mundo sabe eu sou filho de quem, e o pau não cai longe do cavaco, né, Marco Antônio? Mas, normais, essas futriquinhas de política, eu não tenho tempo para isso, porque, de coração, Arnaldo, eu trabalho muito, eu sou um cara muito obcecado por trabalho, acho que a minha família paga até um preço excessivo por isso. Essa noite eu cheguei aqui para poder estar aqui na rádio, eu vim embora ontem quando acabou a sessão, ainda tive umas reuniões lá na presidência, cheguei 11 horas da noite, peguei meu filho correndo, que é o maior tesouro que eu tenho, dormi com ele, abraçadinho, porque já volto para o Rio hoje 1 hora, porque eu tenho uma agenda com o vice-governador na Câmara Municipal. Então, enfim, quem me conhece intimamente sabe que eu não sou um cara de ter vida social, só acabei vindo muito igual ao meu pai. Eu prefiro, se tiver de brincar, de passear, eu prefiro estar trabalhando. Eu sou muito fascinado por trabalhar, ao ponto que eu considero até de exagerar um pouco. Então, concluindo a pergunta do Aruíra, eu não vou ficar antecipando o debate eleitoral, nem de futriquinho, igual alguns candidatos ou pré-candidatos gostam de
incitar aí na cidade. A gente tem que trabalhar, trazer resultado para a população. Você já responde em parte ao Maerlo Bianco, que ele diz aqui que o senhor é atacado quase diariamente pelo Grupo Rosáceo e dos seus acéfalos. Estou reproduzindo a pergunta dele aqui. E quase que diariamente com fake news. O senhor vai tomar medidas jurídicas para combater fake news disparadas contra o senhor? Tem rolado muitas mesmo, Rodrigo? Perfeito, tem começado sim. Inclusive eu publiquei na minha rede social semana passada de que eles montam aquele texto ridículo, dizendo que eu estou captando pessoas já, oferecendo RPA, a coisa mais ridícula que eu já vi no mundo. Mas a gente tem que se defender. Hoje realmente a gente vive num momento que a rede social é muito forte. Agora, vindo do Grupo Garotinho, nada me assusta. E eu também não vou me trocar não, porque um homem que é preso 3 vezes... Entendeu? Eu não tenho que me trocar com uma pessoa desse quilate. Sinceramente, tá aí uma briga que eu não vou entrar. E vou pedir até auxílio ao meu pai. Com o Garotinho, meu pai se entende, é melhor. Entendeu? Porque ali é melhor, porque eu tô bem amparado. Meu segurança, meu protetor, quando o assunto é Garotinho, ou então o Ronaldo Caiado, né? Ou Ronaldo Caiado, um dos dois. Isso aí, Bacelar ou Ronaldo Caiado. Deputado, vereador Igor Pereira, mandando bom dia, parabenizando você pela entrevista, mandando um abraço. Aproveitar essa situação da Câmara de Campos hoje. A Câmara de Campos tem uma ampla base governista. Seu pai fez parte da base governista enquanto esteve lá. Tem, como você colocou aqui, tem um recurso ainda nessa questão que o afastou. Ele teve na base, hoje existe uma ampla base governista, mas muito se fala de que alguns vereadores já estão... Fred mesmo falou aqui que alguns vereadores já estariam costeando o alambrado. Você tem um diálogo com a Câmara? Tem vereador mesmo costeando o alambrado para o seu lado, para alguém desse grupo de terceira via que já está se colocando aí? Arnaldo, eu vou aproveitar a sua bela pergunta e pegar um gancho quando você falou aí da questão do processo do meu pai, que cabe recurso, que eu tenho... muita esperança, a gente tem trabalhado muito focado nisso, que a gente vai reverter. É uma matéria, se a gente avançar no campo jurídico, é inquestionável da absolvição do meu pai, mas é normal. A gente sabe que o judiciário demora um pouco, entendeu? Então, assim, quero registrar isso aqui, porque isso em nada muda a nossa situação. Repito que isso foi um processo impetrado pelo senhor Vladimir, e isso foi medido pelo próprio Tiago Godoy. Então, falar, o autor é Godoy, né? Não, ou ele é advogado? Godoy, eu vou me pedir vênias aqui para nem avançar no campo da particularidade, mas eu, no momento oportuno, tive um encontro com Godoy por uma situação difícil que ele passava naquele momento e acabei podendo contribuir com ele. E essa os acasos que a vida nos apresenta, e Godoy num gesto de gratidão, que já não se mudava nada, abriu mão da autoria do recurso, mas o MP, como titular da ação, permaneceu, e nesse encontro, inclusive, Godoy me confidencia que, nesse caso, faria jus em dizer que Garotinho não tinha ciência quando a impugnação do registro foi distribuída, e isso foi fruto do Vladimir. Mas, enfim, isso tudo faz parte do jogo. Eu só estou trazendo à baila esse primeiro apontamento, porque eu guardo uma surpresa muito boa que eu vou apresentar perto da eleição. E como é o modus operandi de Garotinho, quando o assunto é eleição em tapetão. Aí todo mundo vai poder ver com os próprios olhos, olhar a imagem do que eu tenho para mostrar, que não vou apresentar agora, uma coisa que tem guardada há muito tempo, já estou com isso há mais de ano guardado, e vocês vão poder entender tecnicamente e de que forma meu pai foi condenado. Todo mundo vai ver isso, mas eu vou deixar para mostrar na eleição. Porque assim como ele fez com meu pai, ele vai tentar fazer com outros, ele vai trazer muita coisa à tona, tentando incriminar todo mundo, mas todo mundo vai poder ver o que eu tenho guardado, você pode ter certeza, o pessoal vai conhecer quem é Garotinho de fato. Mas voltando à pergunta a segunda parte da pergunta, que eu já me esqueci. Eu estava falando, aproveitei que o Igor... Precisava falar isso. O Igor, já o Igor falou, então... Os vereadores. O Fred falou que tinha alguns costeando alambrado, que se você realmente tem alguém costeando com vocês também. Como eu falei aqui antes com vocês, eu tenho uma relação com o Igor que eu posso dizer familiar. Mas eu não estou falando só do Igor. Sim, vou chegar do Igor. Do Igor eu vou estender para todos. Conheço o Igor, falecido irmão dele, Ralph Pereira, meu amigo de baile, meu amigo de show, meu amigo de farol, de uma vida inteira, tio Pereira, pai deles. A relação que a gente tem ultrapassa o campo pessoal.
e não é de hoje, quando a gente nem sonhava em entrar para a vida pública, eu digo, meu pai, a gente já tinha essa relação, e não é à toa que na primeira vez que meu pai tenta uma eleição de vereador, a família Pereira nos apoiou. Para quem não sabe, entendeu? Lá em 2004, o Ralph, que era meu amigo íntimo, trouxe toda a família para que nos apoiasse. Então, nossa relação ultrapassa o campo, né, da política. Quero aqui desejar um bom dia, meu irmãozão Igor, assim como outros que eu tenho muito carinho, vereador Silvinho, vereador Marcelo Perfil e tantos outros. Me dou bem praticamente com todo mundo. O próprio doutor Abdo Neme, que hoje é secretário, foi vereador com meu pai, mas insisto em dizer, Campos tem essa bobeira de que se eu não apoio o prefeito Rafael, o vereador que é da base não pode ir na minha casa. Isso é inconcebível. Isso é inconcebível. A amizade, ela tem que ser preservada porque a política passa. O que fica é o respeito à amizade que a gente tem um pelo outro. Agora, natural, num processo democrático, em que uma eleição se aproxima e todo vereador, seja ele quem for, da oposição da situação, tem que pensar na sua reeleição. E ninguém vai ficar num barco furado. É natural. Se Rafael continuar com o alto índice de rejeição que se encontra, porque todas as pesquisas que eu tenho acompanhado, ele paira ali na casa dos 80 e pouco, entre ruim e péssimo. É porque ninguém divulga uma pesquisa dessa. Você não precisa de registro esse ano, né? São pesquisas só internas? Eu particularmente meço, entendeu, Arnaldo? Mas é aquilo que eu te falei, eu tenho uma maneira de trabalhar que eu entendo que eu faço aquilo para poder analisar o tabuleiro, não para ficar jogando pedra em ninguém. Eu não gosto disso. É uma filosofia que não me agrada. Mas isso é uma pesquisa que a gente acompanha, isso não é novidade, basta andar na rua. A crítica que eu faço aqui ao prefeito é respeitosa. Você vai na rua, você vê que a cada 10 que você consultar, 8 vão falar que estão decepcionados, que está muito ruim, que isso é normal. Entendeu? Então tem que reagir agora. Repito, num barco que se aproxima a eleição e que parece que vai afundar, é natural que todo mundo vai pular. Mas não vai pular para o problema com o Rafael, não, porque todo mundo começa a pensar no seu próprio umbigo. Não tem jeito, isso é da política. Seja com o Rafael, foi com o Garotinho, foi com o Arnaldo, foi com todo mundo que passou. Se você não vai bem, quando vai se aproximando, o cara fala, Arnaldo, adoro você, mas eu preciso correr para cá, porque senão eu vou me afundar junto, é natural. Bom, são 8h05, faremos um pequeno intervalo, aí vamos entrar naquele último segmento de entrevista, que vai até mais ou menos umas 8h35, por aí, e já voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Uma das maiores fontes de desenvolvimento da atualidade é a bioenergia. É a grande transformação que movimenta a indústria sucro-alcooleira. A nova Canabrava investe no setor, gerando eletricidade e o combustível etanol, que tem grande impacto no dia a dia das pessoas. Infraestrutura automatizada, geração de empregos e compromisso socioambiental. Nova Canabrava Bioenergia. Energia para crescer. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do